Bora lá, crianças. A questão diz o seguinte. Os gráficos a seguir apresentam os dados de cotistas na cor cinza e não cotistas na cor preta, de 4 cursos de graduação em uma década de cotas raciais em uma universidade. Então, em 10 anos, né? Tem aí engenharia civil, medicina, direito e psicologia. O que está mais clarinho aí são os cotistas. O que está em preto são os não cotistas. E tem esse quadrinho aí do lado. Esse quadrinho está dizendo o seguinte. De 1.568 estudantes se formaram pelo sistema de cota de um total de 8.472. Ou seja, 8.472 estudantes entraram pelo sistema de cotas, mas somente 1.568 se formaram. É isso que ele está dizendo. Beleza? O outro gráfico, ele fala da reserva de vagas para negros. Então, de 2004 até 2012, eram reservados 20% das vagas para negros. Hoje, na época que eles fizeram isso daí, né, essa pesquisa, estava com 19% das vagas. E como será, né, em 2016, na previsão deles lá, seria de 33%, porque na imagem deles seria quando a lei estivesse completamente implantada. Então, passaria a ser 33% das vagas reservadas para negros. Então, nós temos esses dois gráficos e a gente tem que avaliar os dois, basear as informações que a gente vai receber aqui, um pouco mais embaixo. Então, olha só. Com base nos dados apresentados nos gráficos anteriores, considere as afirmações a seguir. A gente vai ver se é verdade, se é mentira, se é falso, se é verdadeiro, por quê, tá? O primeiro, o maior índice de rendimento acadêmico, a maior nota de alunos não cotistas que se formaram entre 2004 e 2012 ocorreu no curso de psicologia. Então, está dizendo que a maior nota dos não cotistas foi da turma de psicologia. A gente vai voltar aqui e a gente vai dar uma olhada no gráfico. Bem, não cotistas são os que estão em preto. É fácil a gente observar que realmente em psicologia é onde está a maior nota desses que estão em preto aí, a psicologia. É 4,47, né? Enquanto as outras notas são aí 4,31, 4,22, 3,61. Então, realmente, a maior nota é do pessoal de psicologia. Então, essa daí é verdadeira. 2. A previsão para 2016 é de redução de 33% das vagas para estudantes negros. Gente, só pela palavra redução eu já marco falso, porque se a gente observar o gráfico, o que está acontecendo é um aumento nas vagas, né? Eu vou aumentar, vou passar até 33% das vagas reservadas, antes só tinha 19%. Então, é um aumento. Só disso a gente já pode marcar falso. E também não é um aumento de 33%. Vai aumentar para chegar em 36%, mas não aumentou 33%, tinha 19% antes. O que aumentou é só a diferença da porcentagem, né? Mas nem precisa analisar isso, só de falar que a redução já está errado. Então, número 2 é falsa. Número 3, verifica-se que nos cursos de engenharia civil, medicina e direito, em média, a diferença das notas entre estudantes cotistas e não cotistas é maior que 0,7. Então, 0,07. Então, eu quero saber a média das diferenças, né? A média das diferenças entre os cotistas e os não cotistas. Então, eu vou olhar um por um. Eu vou vir aqui, eu acho que a gente consegue fazer esses cálculos de cabeça, tá? Qual que é a diferença entre 3,56 e 3,61? Se você tem dificuldade também, não tem problema nenhum, você vem e faz a conta, né? 3,61 menos 3,56. Aí você vai ver que é 0,05 a diferença. Então, a diferença aqui é 0,05. Mas ele falou engenharia, medicina e direito. Então, próxima. Medicina. Medicina, a diferença é entre 4,1 e 4,22. Então, eu venho aqui 4,22 menos 4,1. Lembrando que 4,1 é a mesma coisa que 4,10, né? Se você quiser pôr um zero, também não faz diferença. A diferença daí é 0,12. Qual é a diferença entre, agora a última, né? A última 4,31 e 4,25. Então, 4,31 e 4,25. A diferença é de 0,6. 0,06, né? Ah, mas e psicologia? A psicologia não está aparecendo aqui na frase. A frase é engenharia civil, medicina e direito. Então, a gente vai fazer só dos 3.
E eu tô dizendo aqui, ó, que em média a diferença das notas é maior que 0,07. Então, em média, a diferença das notas. Então, eu vou calcular a média dessas diferenças que eu acabei de fazer aqui. Então, não sei se vocês anotaram, se vocês se lembram, mas a primeira diferença é 0,05, a próxima 0,12 e 0,06 já estava aqui, né? Então, o que é calcular a média? Somar tudo e dividir pela quantidade de termos. Então, eu tenho 0,07666666. Bem, isso daqui, esse valor que eu encontrei é maior que 0,07? É maior. É um pouco maior, mas é maior sim. Então, essa número 3 está certa. Porque a média realmente é maior do que 0,07. A média dessa diferença. Beleza? Próxima. Em uma década, nessa década, nesses 10 anos, de política de cotas na universidade, do total de estudantes que optaram por esse sistema, 1 em cada 4 se formou. Então, olha só, eu vou voltar bem aqui e eu vou olhar esse gráfico. Na verdade, eu vou olhar bem essa informação aqui. Ele está falando que 1 a cada 4. 1 a cada 4 é um quarto. Um quarto do total de estudantes que entraram na faculdade se formaram. Isso seria verdade se 1568 fosse um quarto de 8.472. É um quarto? Não sei. A gente pode fazer esse cálculo. Então, eu vou pegar o 8.472. Opa. Eu vou pegar aqui o 8.462. Agora nem... 72. E eu vou calcular quanto que é um quarto dele. Um quarto de qualquer número, gente, só dividir por 4. 2.118. Bem, 2.118 é bem mais do que 1.568. Não é nem um pouco o mesmo valor, então não é um quarto. Se fosse um valor ainda um pouco perto, a gente podia considerar, tivesse escrito aproximadamente alguma coisa, mas não, nem isso. Então, essa informação também é falsa, tá? Porque, com certeza, não foi um quarto, foi menos de um quarto. Então, as informações verdadeiras que eu tenho aqui é a número 1 e a número 3. São as duas informações que a gente tem. Beleza? Essas duas, meninos, foram as únicas questões que eu acho pertinente a gente corrigir nesse setor aqui, porque tiveram erros abaixo de 70%. O restante foi bem tranquilo. Mas eu também pedi para vocês fazerem esse análise de dados e gráficos e aprofundamento. Desse daqui, os acertos foram muito bons, eu gostei bastante. Igual vocês estão vendo aí, 82%. E também mais gente finalizou. Tanto que não teve nenhuma nota pra você ver. As mais erradas, olha a porcentagem. Só, como eu falei, que eu acho que menos de 70% não é uma quantidade interessante, eu acho legal a gente corrigir essa primeira, tá? Porque tá só com 63% de acertos. Então, bora lá. 12 de 19 acertaram. Uma quantidade boa, ok, mas eu acho que pode ser melhor. Ela diz o seguinte, é do Enem. O gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Então, vamos observar esse gráfico bem aqui. Olha aqui os trabalhadores de saúde. A barra dele, horizontal, está chegando lá em 100%. Esse gráfico, ele está indicando a quantidade de pessoas que já estão imunizadas. 100% dos trabalhadores de saúde já estão imunizados. Aí nós temos as crianças, depois, né, que tem uma quantidade também boa, quase 90%. Depois indígenas, doentes crônicos, gestantes, adultos entre 20 e 29 anos. Então, isso aqui é um gráfico que está indicando a imunização, não é o perigo que eles estão correndo. É o contrário, é a imunização, já estão imunizados. De acordo com o gráfico, entre as categorias, a que está mais exposta ao vírus é a categoria dos... Bem, a que está mais exposta ao vírus é a que tem menos pessoas imunizadas. Porque tem mais chance, né, de você pegar essa doença. Então, é só a gente olhar o gráfico que tem a barra menor, que no caso é adultos entre 20 e 29 anos.
Eu imagino que quem errou deve ser porque observou o gráfico e imaginou o contrário, né? Que esse gráfico tava mostrando, tipo assim, o trágico, né? A quantidade de pessoas que estavam ou que estariam correndo perigo. Então, se o gráfico é maior, se a barra é maior, essa pessoa corre mais perigo. Mas, na verdade, era o contrário, né? Eu tinha que observar esse pequeno detalhe. É só isso por hoje, esse nosso feedback. A gente vai ter a aula na semana que vem, não sei se ainda já tá marcada, mas pra gente conversar, pra eu ver a carinha de vocês verem minha carinha, sei que vocês estão com saudade. E ver as dúvidas que vocês estão tendo, tá bom? A partir de semana que vem também a gente realmente já entra num conteúdo novo. A gente vai começar a ver moda e mediana, e aí a gente vai conversar também sobre isso na semana que vem. Beijo, 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 beijo.